Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade, nós queremos sempre uma coisa nova, e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes, naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar, você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios, não é fazer uma coisa nova, é você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas, quer ser um padre comunicador? Estude todos os dias da sua vida. Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação. Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo. Já me disse uma vez. E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial. Para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias. É a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza.
Mas a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. E eu achei muito interessante porque quando o médico ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então, às vezes, a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então, às vezes, a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então, naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então, se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida, para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente, eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso, a gente precisa das pausas repositoras. A gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço. Mas, por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo, descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente, uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então, às vezes, não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Agora, veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos, significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado. Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento
em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar. Você não sabe se isso vai valer a pena. Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor, ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né? Para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar. É impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né? Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor, apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Ah, eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões. Que ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição.
É justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora. Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro. Pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos. Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade.
Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, padre. Sobre isso refletisse. Como ser católico e viver no mundo capitalista e, ao mesmo tempo, administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando uma pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né? Eu achei interessante porque é muito lúcido, né, o discurso da Andressa. E há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né? No Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja. Porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo. O Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus. Mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né? Do mistério que o Cristo institucionaliza, né? E que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim, Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus. Mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo? Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino, esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas, bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte. No momento do Calvário, Pedro negou. Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características. Os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano.
Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus a igreja está aqui. Ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas. Mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que esta igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós. Senão é uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, Padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Que às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer, isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes, é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo. Porque às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba, em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar.
Então a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela se continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo. E ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado.
as escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido.
Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado.